Ok, boa noite a todas, bem-vindas às Mulheres Improváveis. Estamos numa série, esta série é para nos edificar, para nós aprendermos, caminharmos juntas, crescermos juntas e vermos também que nós somos improváveis, mas aos olhos de Deus nós somos mais do que prováveis, não é? Ele usa-nos, cada uma de forma diferente, mas Ele conhece cada uma de nós e quais são as nossas habilidades e onde nos quer usar. Então, vamos estar atentas para ver o que vamos aprender hoje com Débora e Jael, duas mulheres que Deus usou na Bíblia. Nós vemos o nome delas e o porquê que estão escritas. Realmente, depois de lermos a história, nós começamos a perceber o porquê que Deus as usou. Elas realmente tinham esse valor escondido dentro delas, não é? E Deus lá, Ele é que as fez, Ele é que nos fez a nós, a cada uma de nós, então Ele conhece-nos e usa-nos no tempo certo, no dia certo, na hora certa. Amém? Ok. Eu vou só pôr aqui a minha Bíblia no telefone hoje, porque é mais prático para mim, para ser rápida e não... Ok. Mulheres improváveis. Deus sempre chamou mulheres para serem instrumentos de transformação em sua geração, não é? E Débora não é diferente. Débora foi uma das mulheres que Deus usou como instrumento em suas mãos, e ela é um exemplo de que Deus nos usa mesmo como instrumentos. Amém? A palavra de Deus diz que Débora era esposa, não é? Tinha marido, chamava-se Lapidote, um nome assim um pouco peculiar. Ela era profetisa, era juíza em Israel. Amém? Débora diariamente ela julgava o povo debaixo de uma palmeira ali de forma tão simples. Ela ajudava as pessoas a resolverem conflitos. Amém? E a buscarem a presença de Deus. Realmente começamos por ver que ela é uma líder. Nesse tempo Israel sofria de opressão. Amém? Estava em guerra, não é? Com o rei Jabim de Canaã. Esse rei, ele possuía muitos carros de ferro, acho que eram 900 carros de ferro, e um grande exército, ok? Liderado por um senhor mau. O comandante chamava-se Cícera. O comandante Cícera era uma pessoa extremamente violenta. Então, mais uma vez o povo clamou ao Senhor. E quem é que Deus encontra para poder ajudar nessa história? Débora. Deus encontra Débora com um coração disponível. Vamos decorar essa palavra, coração disponível. Ela tinha um coração disponível para liderar a nação em batalha para a libertação, ou para a liberdade, pela liberdade de Israel. Ela lutava pela liberdade de Israel. Amém? Ela recebeu a orientação de Deus e mandou chamar Baraque. Baraque era um dos líderes em Israel naquela altura, e Baraque aceitou a missão, mas o que é que Baraque diz? Ok, eu aceito a missão para realmente lutar contra o rei Jabim e todo o seu exército que era comandado por Cícera. Mas Débora, tu tens que me acompanhar. Só o farei se esta foi a condição, se tu me acompanhares. Agora queria que vocês pensassem comigo. Naquela altura, nós não vivemos naquela altura, mas nós ouvimos falar muito de que as mulheres não tinham voz, de que as mulheres realmente ficavam um pouco aquém, ficavam lá atrás, elas não tinham voz. Era sempre os homens, etc. Mas Débora tinha voz. Tinha voz porque Deus a instituiu para
com licença, foi Deus quem colocou naquele lugar. Então, para que ele dissesse, para que ele confiasse naquilo que ela dizia, nas suas palavras, e para chamá-la para acompanhá-lo para a frente da batalha, era porque realmente esse homem confiava, ou seja, ele e todo o exército confiavam nela a 100%. Baraque confiava 100% em Débora. Débora era reconhecida como uma mulher muito sábia. Ela era reconhecida como uma mulher muito sábia, muito íntegra e era muito dirigida por Deus. Amém? Nós vemos isso em Juízes 5, 7. Deus realmente usava Débora profeticamente, etc. E a sua postura, a sua conduta de mulher era de uma mulher sábia. Amém? Em Juízes 5:7 diz: não havia chefes em Israel, não havia até que tu apareceste, Débora, até que surgiste em Israel como mãe do povo. Amém? Era tratada como mãe do povo, então ela era uma pessoa muito importante. Era uma mulher realmente. Olá. Era uma mulher realmente que Deus. Alguém a falar? Ok, vamos continuar. Era uma mulher realmente que Deus usava. Deus usava, amém? Deus entendia o papel, Débora entendia o seu papel como mulher, como serva de Deus, como líder da nação. Amém? Não se limitou apenas pelas circunstâncias que ela estava a viver, mas exerceu uma influência para encorajar e orientar o povo. Ela própria, ela influenciou o povo. Amém? Foi uma verdadeira mãe para a nação, carente de boas referências. A Bíblia conta que o exército de Císera veio contra o exército de Baraque, e Débora. Amém? Com todo o seu arsenal de guerra, mas o Senhor derrotou todos os inimigos que o seu povo, de seu povo, e libertou Israel mais uma vez de toda a opressão cananeia. Amém? O povo viveu 40 anos em paz. Ok, nós vemos aqui que Débora foi usada por Deus profeticamente, foi usada como mulher que deu confiança, ok, que esteve ali como força a Baraque, não é, para irem em frente com aquela peleia, aquela guerra, não é? E Deus fez com que o seu povo vencesse. Amém? O exército de Deus venceu. Vemos que Débora era sábia. Amém? E é isso que nós temos que tirar aqui. De Débora, nós temos que tirar que ela tinha algumas características. E nós vamos ver 5 características de mulher sábia. Amém? Uma mulher sábia é uma mulher que é confiável, é uma mulher fiel. É uma mulher que, quando se conta algo ao marido ou alguém que confia nela, ela não faz extravasar aquilo que lhe foi dito. Ela guarda, ela sabe cuidar daquilo que lhe dão como um tesouro. O máximo que pode fazer é ir diante de Deus e falar: Deus, é a pessoa que nós confiamos. Amém? Uma coisa é quando eu falo em falar e falar com amigas, falar para fora daquele núcleo que é teu. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu não tenho segredos para uma pessoa, o meu marido. E eu vou-vos dizer porquê. O meu marido é a pessoa que ele leva comigo as minhas lutas e as lutas de quem eu estou a ajudar. É aquele que, em vez de julgar, falar, não, ele remete-se ao silêncio e ora pelas pessoas. E isso, para mim, eu confio nele. Deus nos fez ele ajuda-me a levar as cargas, porque há dias que nós levamos uma carga tão pesada, as pessoas falam connosco, é tão pesado para nós próprios que nós precisamos de alguém que nos dê um abraço, porque é muito o que nós levamos em cima. Então, nós confiamos no nosso marido. Ok, sim, mas não se pode abrir a boca para se falar. Temos que ser confiáveis, amém? Temos que ser fiéis. Essa pessoa também deve praticar o bem,
Uma mulher sábia deve praticar o bem. O caráter de Jesus é reproduzido nela. Amém? O caráter de Jesus é reproduzido nela. Deve ser uma mulher trabalhadeira. Estas características são as de Provérbios 31. Todas elas estão em Provérbios 31. Deve ser uma mulher trabalhadeira. Este está em Provérbios 31, 13 a 27. Nós lemos e encontramos lá. Encontra prazer e realização no trabalho. Sabes, quando nós estamos a trabalhar e fazemos por fazer, se eu estou a cuidar, se eu estou a fazer alguma coisa, eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço, eu tenho que amar as coisas. E nós vemos que Débora fazia. Ela fazia com amor quando ela julgava as pessoas. Ela orientava o povo. Ela fazia com amor. Ela foi em frente daquela batalha, ela fez aquilo para vencer, para lutar em função do povo de Deus. Amém? Ela fazia tudo com prazer. Era boa administradora do lar. Nós devemos ser boas administradoras do lar. Agora vou pôr aqui um parênteses e explicar algo. Nós devemos administrar o nosso lar, sim, juntamente com o nosso marido. Há pessoas que não são casadas, há pessoas que vivem sozinhas, têm que ser uma boa administradora daquilo que Deus lhes põe na mão. Uma mulher deve estar ao lado do seu marido, trazendo ordem, disciplina, educação dos filhos. Tudo isso é muito importante para nós como mulheres. Visa sempre, juntamente com o seu marido, alcançar a satisfação e o progresso administrando bem a sua casa, o seu lar, suas finanças. Tudo isso uma mulher deve ser sábia a fazer. Amém? Uma mulher sábia é temente a Deus. Uma mulher sábia é temente a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é ir diante de Deus e colocar nas suas mãos. Se tivermos um emprego novo, colocamos nas suas mãos. Se tivermos um antigo, colocamos na mesma. Seja em que circunstâncias nós estamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nós temos que colocar diante de Deus em primeiro lugar. Não queremos resolver nós com a nossa vontade, com as nossas forças. Cada uma de nós já falhou nisso, seguramente, e hoje, se calhar, deve estar a dizer, se calhar, se eu soubesse, se eu ouvisse, mas o se fica para trás, porque hoje nós temos uma vida nova. Hoje nós temos hipótese de aprender isso. Amém? Deus é Deus e é Ele quem controla a nossa vida. E uma mulher sábia deve, sim, temer a Deus acima de tudo. Nós encontramos em Provérbios 31, 30. Agora, para terminarmos com Débora e começarmos com Jael, eu vou-vos dizer que deixem Cristo reger a vossa conduta. Deixem Cristo moldar o vosso caráter, vou falar em nós, vamos deixar Cristo moldar o nosso caráter para que possamos ser mulheres sábias, com discernimento. Amém? E o que é que nós vamos ter em troca? Vamos ter um marido zeloso e uns filhos zelosos que cuidem de nós e que têm o prazer de estar conosco. Nós, quando somos sábias, com estes conteúdos todos, sempre falhando porque somos falhos, mas quando eu falho, automaticamente, se eu dou conta, ou se alguém diz, epá, olha, fizeste isso, eu automaticamente, eu recomponho-me, porque eu vou diante de Deus e digo assim, Deus, eu estou na lama, mas eis-me aqui. Isso é importante. Amém? Isso é importante. E o que é que nós vamos ter? Os nossos filhos e os nossos maridos, eles vão amar, eles vão cada vez mais olhar para nós como pessoas importantes que somos. Amém? Às vezes, aquilo que leva a alguns conflitos é nós não cumprirmos a nossa parte. E é isso mesmo. Se nós cumprirmos estas regras, que são regras, mas não são regras, é algo dado com amor, não é aquilo imposto, que a Bíblia não impõe nada, tudo o que diz na Bíblia é com amor, não é? Eu vou reler aqui as características de Débora, as características que fala e que eu consegui tirar aí em Provérbios 31, de uma mulher
confiável, pratica o bem, é trabalhadora ou trabalhadeira, como estava ali a dizer. Amém? Deixa eu ver que isto aqui baixou aqui. Pratica o bem, trabalhadeira, boa administradora do lar, juntamente com o seu marido, é temente a Deus. Todas essas características, se nós conseguirmos ter essa conduta em nós, o nosso marido vai nos admirar. Eles não têm a tendência de nos dizer que não prestamos, ou que estamos atrás, ou porque não valemos nada. Não, e não precisamos de fazer o esforço para nos mostrarmos que somos superiores, ou haver ali uma luta entre quem manda. Não há necessidade disso. Porquê? Porque as coisas não são impostas, são reconhecidas. Quando o nosso marido admira-nos, é porque ele está a ver em nós, estamos a deixar transparecer essa admiração. Estamos a fazer algo que ele olha, e os teus filhos e os maridos, e dizem assim: uau, eu gosto da minha mãe, epá, gosto muito daquilo que ela faz. Epá, eu gosto muito da minha esposa. Epá, ela é uma pessoa, sim, ela está do meu lado, ela não entra em conflito para ver se manda mais ou se manda menos. Não, não, eu admiro, eu até... E há outra coisa que eu vos vou dizer, isso aqui à parte, só nós, para nós mulheres, há coisas engraçadas, porque quando nós muitas das vezes dizemos, e nós somos casadas, sabemos disso, quando muitas das vezes nós dizemos: não, não, marido, ok, não, não, e eles querem que nós demos a nossa opinião, sempre. Não, não, mas tu é que sabes. Não, não, é importante eu ouvir-te. Porque eles conseguem olhar para nós e ver algo importante pela nossa forma de ser, por não querermos impor, porque não há necessidade. Não há necessidade, porque aquilo que tem que gritar mais alto é o que nós estamos a viver. O que eu vivo é o que o meu marido vê. Também sou a minha rabugice, também tenho a minha rabugice. Agora aqui eu, Paulinha, também tenho, como todas as mulheres devem ter. E há horas em que eu digo assim: mas para que é que eu estou a fazer? Para que é que eu estou a rabujar? Agora já caio mais em mim, mas se calhar há 20 anos atrás eu não caí em mim tão facilmente. É um processo, é um aprendizado. Para sermos mulheres sábias, é um aprendizado. Nós temos que buscar a palavra, nós temos que estar com pessoas que nos podem influenciar, que é uma coisa que tem acontecido, graças a Deus, buscar pessoas com quem eu possa olhar e dizer: eu quero crescer assim, eu quero ser assim, eu quero, mas isso é uma ambição nossa, isso é algo que nós desejamos, e se cada uma de nós desejar isso, isso vai acontecer. Amém? Isso vai acontecer. Débora, não se esqueçam, uma mulher valente que Deus usou, uma mulher incrível, profetiza, juíza, e naquele tempo, amém? Deus sabe e pode todas as coisas. Nós vamos passar para Jael. Porquê é que eu fiz aqui estas duas mulheres, uma seguida à outra no mesmo dia? Porque a história continua. A história de Jael é o terminar da história de Débora, terminar entre aspas, pronto, daquilo que nós vamos falar. Ela leva em diante a história, ela está incluída na história de Débora, não é? Nós ouvimos falar de Jael, uma pessoa que ninguém quase sabe dizer quem é, não é? Pronto, fica ali no meio de qualquer coisa e ninguém consegue dizer quem é. Jael era esposa de Heber, um nome que nós conhecemos muito aí popular, não é Heber, mas Jael, como pessoa da Bíblia, quase que ninguém sabe da história, né? Jael era a esposa de Heber, um queneu. Os queneus eram um povo nómada que vivia no deserto. Não faziam parte dos israelitas, mas mantinham um bom relacionamento, portanto, eram cordiais. Eles eram cordiais com o povo de Deus. Israel sofreu com a opressão, como já vimos, não é? Do rei de Canaã, Jabim, por durante 20 anos. E esse rei contava, como nós também já vimos, com o comando com um comandante poderoso chamado Cícera, aliás, esse comandante que era do exército do rei. Nessa época, Débora, nós vimos que era a juíza, não é? E profetiza em Israel.
uma líder, uma mensageira de Deus, foi o que nós falámos há bocado, não é? Ela ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor e chamou Baraque. Esta é a continuação, ou seja, é a mesma história. E chamou Baraque para liderar o exército israelita. Baraque respondeu o quê? Como nós já vimos de início, que só iria combater Canaã com a juíza. Se não fosse a juíza, que ele não iria. Débora respondeu: certamente irei contigo, contudo não será tua glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ora, aqui nós temos algo profético. Débora estava a profetizar que aquele comandante, aquela pessoa rude, que diziam ser muito forte, iria ser morto por uma mulher. Amém? Nós vemos isso em Juízes 4:9. Foi este versículo que eu li. Certamente irei contigo, contudo não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aqui Débora fala de Jael. Então, nós vemos aqui que o Senhor deu a vitória sobre Canaã. Sísera, o que é que faz? Foge. O comandante, o tal, foge. Ele foge a pé e vai em busca de ajuda. Ou seja, não é de ajuda, de esconderijo. Então, o que é que ele faz? Ele vai para a cabana, ou pronto, o lugar onde vivia Jael, e esconde-se uma tenda, acho que falei em tenda, e ele, para esconder-se, não é? Então, a Bíblia diz que havia paz entre... porque é que ele foi? Vou explicar porque é que ele foi para a casa ou para a tenda de Jael. Porque a Bíblia fala que havia paz entre o rei Jabim e o clã de Heber. Havia paz entre eles. Por isso Sísera pensou, então eu ali estou seguro. Eu ali não vou ter problema nenhum. Nada vai dar errado. Jael, esposa de Heber, está tudo bem. Jael vai ao encontro de Sísera e convida-o para entrar para a tenda. Acomoda-o, né? Dá-lhe uma coberta, tapa-o, dá-lhe um leite e ele adormece. Sísera adormece. Era a grande oportunidade, então, da derrota desse inimigo, que ninguém o tinha ali tão à mão. Jael tinha Sísera à mão. Quando Baraque chega, a tenda de Jael encontra Sísera já morto. O que é que Jael fez então para o matar? Jael, com um martelo, crava uma estaca na cabeça de Sísera e elimina o inimigo. Mas agora vocês estão a ver uma mulher, uma camponesa, agarra numa estaca um homem, ou seja, na nossa mente é algo horrível, não conseguiríamos. Ou seja, já pensaram qual era a força que teríamos que ter para matar um homem ali? Foi algo com o poder de Deus. Ela foi impulsionada. Aquilo foi algo por amor de defender o povo de Deus, não é? Quando Baraque chega até a tenda, encontra ele morto. Ok. É assim que Deus usou mais uma mulher maravilhosa, mais uma mulher incrível para derrotar os inimigos de seu povo e libertar o povo da opressão. Algo muito interessante, quando nós deparamos com o inimigo, seja ele qual for, há bastantes e nós já vamos ver, quando nós deparamos com uma situação, nós temos que tomar uma decisão. Foi o que Jael fez. Ele depara-se com alguém que ele própria convida para entrar, porque já tinha a intenção de o fazer, era a forma como tinha de eliminá-lo, acomoda-o e acaba por matá-lo, mas teve que ganhar uma coragem única, uma coragem incrível, uma força, não é? Então, mas ela teve que tomar uma decisão, certo? Jael teve que tomar uma decisão. Então podemos pensar que ou ficamos paralisadas em frente ao problema, cheias de medo,
ou agimos com coragem, confiança que Deus, aquele Deus que nós conhecemos, já nos deu a vitória. Porque ele bem que podia, ele podia estar a fingir, ela ganhou coragem, ele podia estar a fingir que estava a dormir, ou etc. Sei lá, mil e uma coisa podia acontecer, ele levantar-se, ela não acertar com aquilo nele, enfim. Mas ela confiou, ela teve coragem e teve confiança. Isso é algo que nós também temos que fixar. Aqui de Jael, nós devemos ter coragem, nós devemos ser corajosas e nós devemos confiar cegamente no nosso Deus, porque Ele promete, Ele cumpre. Nós temos que ser corajosas quando estamos a dar o passo, sabemos que nós vamos em prol daquilo que Deus quer, nós devemos avançar com coragem. Tudo aquilo que é de Deus na nossa vida, nós não devemos duvidar nunca. Devemos avançar. Amém? Hoje podemos ter uma enfermidade, uma crise no casamento, crise financeira, desemprego, feridas do passado, traumas emocionais, uma série de coisas. Enfim, podemos ter muitos problemas, mas o que aprendemos hoje com Jael, não devemos fugir dos problemas. Ela podia fechar a porta, não abrir, podia fazer mil e uma coisa, dizer eu não quero essa situação, não me interessa, os soldados que venham à procura dele, que o encontrem. Não, ela não fugiu, ela enfrentou o problema. E se há uma coisa que nós mulheres devemos aprender, é não colocar as coisas debaixo do pano. Humildemente nós devemos ir, falar, dizer, se nós temos um problema, o nosso problema não é matar ninguém, graças a Deus, mas o nosso problema pode ser ter uma enfermidade, ter uma crise no casamento, e nós precisamos realmente de agir. Aqui eu não falo só de procurar ajuda, eu falo da nossa atitude primária, que é dar o passo. Primeiro que está na nossa mente, eu não vou ficar paralisada, eu preciso de ajuda. Eu preciso ir a um médico, eu vou ao médico. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso do meu pastor. Eu vou ao meu pastor, eu preciso desabafar, eu vou procurar os meus líderes, eu vou procurar quem Deus instituiu para me ajudar, eu vou dar o passo. Amém? Essa é uma das coisas que nós podemos tirar aqui de Jael, é dar esse problema, é enfrentar, é ter coragem de enfrentar os problemas, pois Deus já entregou em nossas mãos as armas para derrotar o inimigo. E nós temos essas armas. Nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos N coisas que nós podemos agarrar e que Deus nos dá, nos facilita. Se estamos doentes, nós temos os médicos. Porque às vezes Deus pode não querer, como eu falava no domingo, Deus pode não querer nos curar, não é? Pronto, não vais ser curado, eu não vou eu curar-te, vais ao médico e para a minha glória, diz ele, imagina, para a minha glória tu vais ser curada e as pessoas vão saber e vão, através disso, vêm render-se aos meus pés e vêm ouvir a palavra e vão para a igreja, enfim, uma série de coisas. Deus pode querer que seja assim, mas também Deus pode querer que Ele próprio te cure no instante, na hora. E oras, ou o pastor ora, ou alguém ora por ti e de repente és curada. Só não podes é ficar estagnada, parada. Deves agir, deves ter coragem de agir. Uma mulher sábia deve agir dessa forma. Aqui há algo muito importante. Jael era corajosa pela forma como executou Sísera. Ela era sábia, usou sua inteligência e discernimento para acolher Sísera em sua tenda, ganhando sua confiança. Jael era determinada, ela determinou isso, estava na mente dela, tanto que ela saiu e foi ao encontro dele, para que ele viesse. Amém? A heroína Jael exibiu uma forte determinação em cumprir sua missão de libertar seu povo, tomando medidas extremas, matando-o. Ela era fiel a Deus e ao seu povo. Ela reconheceu a opressão e a injustiça cananeia sobre os israelitas e se colocou ao lado do povo de Deus.
Ela viu, ela era casada com Éber, ok? Jael não pertencia ao povo de Deus, mas o Jael teve um discernimento espetacular. Jael, ela entendeu. Ela foi uma mulher sábia. Daí ter tomado essa decisão. Ela teve visão. Amém? Em vez de ser enganada pela aparência ou posição de Cícera, Jael viu muito mais do que isso, muito mais para além. E entendeu a importância estratégica da presença de Cícera em sua casa. Seu discernimento permitiu que ela agisse de acordo com a situação e executasse esse plano, segundo a vontade de Deus. Ela executou, ela teve discernimento, ela percebeu: aqui, eu tenho que acabar com ele. Ele está a fazer mal ao povo de Deus. Amém? Ela teve algo muito, muito, muito importante, que é algo que nós, como mulheres, nós não devemos negligenciar. Essas características é muito importante. Nós queremos vencer, nós queremos ser ouvidas. Eu hoje ouço muita coisa, ainda hoje estive a ver, enviam-me muitas coisas via WhatsApp, olha isto, olha aquilo, e eu às vezes ouço algumas coisas e eu digo que disparate. Há uma euforia para as pessoas serem reconhecidas, há uma euforia para as mulheres serem ouvidas, pessoas não mulheres, estou a falar de mulheres, serem ouvidas, serem isto, e porque querem os seus poderes, e querem isto, e querem aquilo. Ok, mas o que é que estão a fazer com sabedoria para serem ouvidas? Elas não precisam de gritar em voz alta, não precisam discutir e gritar mais alto que o marido para serem reconhecidas que têm uma voz. Pelo contrário, às vezes é natural. Vamos falar aqui, nós em casa, às vezes há discussões. Não há casa nenhuma, eu nunca vi, e aliás, se alguém me disser que é um casamento que não há discussão, algum problema há. É porque não estão ligados. Porque somos pessoas, não é? Há sim, mas há QB. Não é? Nós vamos partir a casa, nós não vamos sair de casa, a porta fora e ir embora, nós não vamos que é isso, não é nada disso. Nós temos que aprender isso, aprender a ser mulheres de Deus. Ser mulheres de Deus é isto. Ser mulheres de Deus é olharmos como exemplo as mulheres que Deus usou. Porquê que as usou? Mulheres improváveis. Jael era uma mulher improvável. Jael era uma camponesa simplesmente. E Deus usou para... Epá, ficou assim muito conhecida. Sim, uma coisa incrível. O nome dela está na Bíblia. Não é? O nome dela está na Bíblia. Amém? E todas as outras que nós daqui para frente vamos ver, nós vamos ver nelas alguma coisa em comum de todas e cada uma com suas características pessoais. Amém? É maravilhoso nós podermos debruçar nisso, nós entendermos aquilo que Deus tem feito. Deus tem feito coisas muito boas mesmo. E há mulheres de Deus hoje que nós podemos seguir. E nós podemos, quando eu digo seguir, não é fazer delas ídolo. Não. Além das da Bíblia, também há mulheres que nós podemos olhar e dizer e ver condutas, podemos... Sim, porque isto não é só para a Bíblia, não é só para as mulheres que estão na Bíblia, são para nós hoje. Todas nós falhamos, ninguém é mais que ninguém, todas nós falhamos, todas nós vamos abaixo, estamos tristes, temos o nosso tempo, não é? Mas todas nós podemos agarrar e dizer: Deus, eis-me aqui, com a minha fraqueza, com a minha fragilidade, com as minhas incapacidades. Deus, eis-me aqui, usa-me, capacita-me para eu chegar onde tu queres. Amém? Eram estas as palavras que eu tinha para vocês hoje. Hoje eu vou pedir que vocês digam algo, porque eu me sinto eu a falar. Nós temos tempo. Querem ouvir alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Bem-vinda, pastora Minita. Eu não lhe disse nada há bocado. Boa noite, hoje atrasei-me um bocadinho, então estava aqui muito caladinha para não interromper nada. Não faz Boa mal. noite a todas, beijinho grande para todas, Deus vos abençoe, espero que esteja tudo bem e cá estamos nós. Amém. Amém.
Obrigada. Laura, bem-vinda. Há aqui uns iPads que não têm nome, mas são todas bem-vindas, as pessoas que estão Olá, aqui comigo. Paulinha. Olá, minha querida. Olha a minha Fabiola. Olha, Fabiola, vou-te dizer uma coisa. A pastora Mimita pergunta-me sempre, acho que é quase todas as semanas por ti. Eu não consigo Oi. ver, não consigo ver ninguém, portanto, olha, não sei quem é que aí está, mas é Está verdade, Oi. Fabiola. Olá, eu pergunto sempre por No grupo ti das e mulheres ponho, improváveis. e ponho sempre aí um gosto nas tuas mensagens, aí no teu menino que está Obrigada. crescido. Tá. Oh, que bom ver-te. Deus te Obrigada. abençoe. Amém. Yeah. Amém. Yeah. Deus é muito Amém. bom. Obrigada. Uhum. Ok, beijinho grande. Também temos a Ana Neves, que é muito bem-vinda, ela tem sido sempre fiel nas assistências. Deus é bom, eu acho que nós juntas podemos ser como Arão e Ur, podemos suportar os braços umas das outras para não cair. Quando estiver uma a cair, a outra está ali. Amém? E é isso Amém. que eu quero É ter isso mesmo. convosco. Amém? É isso. Amém. É isso mesmo. Ninguém é grande em si mesmo, né? Precisamos de crescer juntos e de estar juntos Yeah. e, e é isso Exato. mesmo. Amém. É Amém. mesmo. Ok, minhas queridas, ninguém quer dizer nada sobre o que nós ouvimos, sobre alguma dúvida, não sei, querem partilhar algo? Quem quiser falar, está à vontade. Ninguém quer dizer nada, então olha, eu estou a gostar muito de estar aqui com vocês. A pouco e pouco vamos nos conhecendo um bocadinho mais. Estou a gostar muito destas mulheres improváveis que todas somos. Muitas vezes pensamos que não somos capazes, que não temos valor, mas nós somos umas guerreiras, somos umas valentes com a graça e com a ajuda de Deus. Não sozinhas, né? Sozinhas não vamos muito longe, mas assim, juntas e com a graça de Deus sobre nós vamos ser como essas mulheres improváveis, mas guerreiras, valentes, e é isso que nós queremos que Deus faça também na nossa vida. Cada vez sejamos mais fortes, mais corajosas, mais determinadas para ir em frente, sempre focadas em Cristo. É verdade, é isso mesmo, pastora, é isso mesmo. Nós acreditamos que Deus tem algo especial para cada mulher, É verdade. da forma É como isso mesmo. são, e vamos ser uma influência. O nosso objetivo é ser sal e luz. Vamos ser É. influência, vamos, com o nosso viver, mostrar para os outros e para as outras quem nós somos e que ser filhas de Deus não é do passado, não é antiquado, mas é algo leve, algo bonito, algo que podemos espalhar muito amor mesmo. Amém? Amém. Ok. Então, eu vou pedir a alguém para orar, quem eu vou deixar sempre livre no final, quem quiser orar para despedir-nos, amém, com oração, e para a semana estarmos aqui. Alguém Se quiseres, voluntaria? eu posso orar, Paulinho. Pode, sim, ok. Ok. Paizinho querido, eu quero te agradecer, Pai, por cada uma de nós, Pai, pela bênção de cada uma de nós, Pai, estarmos a participar neste grupo, Pai. Obrigada pela palavra da Paulinha, Pai. Obrigada por a capacitares, Pai, com os dons e talentos, Pai. Também uma mulher improvável, Pai, mas que é seguida por Ti, Pai. Pai,
eu quero agradecer-te, Pai, porque o coração dela está alinhado com a palavra, Pai, e isso é inspirador para cada uma de nós, mulheres que estamos a ouvi-la, Pai. Obrigada, Pai, por cada vida que aqui está, Pai. Obrigada por este grupo, Pai. Pai, que este grupo dê ainda mais frutos, Pai, que não fique só aqui, Pai, que cresça, Pai, que haja que este propósito, Pai, que está no teu coração, Pai, que possa frutificar, Pai. Então capacita, Pai, cada uma de nós também para esse propósito, Pai, para não só para nós, Pai, mas para nós mesmas também darmos fruto, Pai, que haja muito fruto deste grupo, Pai. E peço em nome de Jesus, Pai, que tenhamos todas uma boa semana, até a próxima sessão, Pai, e que possamos ser inspiradas nesta palavra, nestas mulheres improváveis, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Ana. Obrigado a todas por terem estado e vamos convidar outras pessoas, outras meninas, quando eu enviar o link, podem enviar para quem quiserem, porque o objetivo é nós não ficarmos com a bênção só para nós, mas partilharmos. Amém? Yeah. Um beijinho grande, fiquem bem e para as meninas daqui até domingo. Não, amanhã temos sexta-feira com propósito para aquelas que cooperam e para as outras até domingo, tá bom? Quinta-feira para nós o grupo. Grande. Olá. Beijinhos. Tchau. Tchau. Boa noite. Beijinhos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.